Olá! No livro de Hebreus, no capítulo 9, tem um verso aqui, o verso 27, que diz o seguinte: cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. A gente tem apresentado aqui na Mira da Verdade, aqui na TV Novo Tempo, sobre o juízo pré-advento. Um juízo que já está acontecendo no céu, para todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Só que aqui Hebreus aparentemente dá a entender de que você e eu só seremos julgados a partir da morte. Será que é isso mesmo? Será que esse texto tem a ver com o juízo pré-advento? Será que, de fato, nós só somos julgados a partir da morte? Nós só temos a salvação ou a perdição a partir da morte? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia tem que dar a resposta para você. A partir de agora, nós nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país, seja através das parabólicas, seja através da TV aberta, que já estamos aí quase chegando à totalidade das capitais e mais de 400, 500 cidades com o canal aberto, seja também pela TV por assinatura que ocupamos, que já cobrimos mais de 80%, seja na Sky, na NET, na Oi, onde quer que você está nos acompanhando, sinta-se abraçado pelo programa. É um privilégio ter a sua audiência, afinal de contas, nós temos que agradecê-los porque são vocês que fazem o programa acontecer, mandando as suas dúvidas, as suas perguntas, e nós temos a chance de juntos estudarmos a Palavra de Deus. Mas quem está na mira para responder baseando-se na Bíblia é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito, e que o nosso telespectador e ouvinte também receba o nosso abraço, nosso carinho. Obrigado por você fazer o programa acontecer. E Tito e eu estamos esperando as suas perguntas para estudarmos a Bíblia juntos outra vez mais. Muito bem, logo cedo a gente já coloca um videozinho nas redes sociais aí para que as pessoas podem antecipar as suas perguntas e você pode fazer sua pergunta no decorrer do programa. Eu vou dizer daqui a pouquinho como que você faz para mandar a sua pergunta para a gente, mas uma pergunta que chegou hoje aqui pelo Facebook, antes de começar o programa, foi do José Barbosa Filho, e ele pergunta: a Bíblia diz que depois da morte que segue o juízo. Hebreus 9, 27. A gente tem falado aqui sobre o juízo pré-advento, é um juízo que já está acontecendo. Professor, esse juízo que já está acontecendo é apenas das pessoas que morreram? A Bíblia consegue nos dar um vislumbre? Nós só seremos julgados a partir da nossa morte? Como é que é? Na verdade, amigo telespectador e ouvinte, fica evidente no texto bíblico que quando Jesus voltar, os casos já terão sido decididos, né? O que diz Mateus 16, 27? Ele vem dar a cada um segundo as suas obras. Se ele vem dar a cada um segundo suas obras, um juízo foi realizado com antecedência, não é? Então, se a volta de Cristo vai trazer recompensa para alguns e juízo, vai executar-se um juízo sobre outros, é óbvio que os casos foram decididos com antecipação, porque como que Deus vai mostrar perante o universo quem é digno e quem não é digno da salvação? Quem aceitou de verdade e quem não aceitou? Então, um juízo foi efetuado antes, né? É por isso que nós cremos, à luz da Bíblia, que o juízo de Deus ele é dividido em 3 fases, né? Tem a fase pré-advento, que significa que ocorre antes do advento ou volta de Jesus. Você pode ler, por exemplo, algo sobre a fase pré-advento. Aqui eu vou dar um texto apenas de cada fase, tem outros, né? Em Daniel 7, versos 9 e 10, você percebe
que na sequência de Daniel 7, na sequência profética, você vê que após o momento em que surgem 4 grandes impérios mundiais e o último sendo Roma, não é? Roma imperial e depois Roma papal, entra em cena um outro juízo. Entra em cena um juízo que é o juízo pré-advento, em Daniel 7, versos 9 e 10. Então, neste juízo, Deus avalia, não é? Deus, na verdade, ele vindica o caráter dos santos perante o universo. Porque os anjos não são oniscientes, né? Eles não podem saber realmente o que está no coração de um ser humano. 1 Pedro 1,12 diz, né, que os anjos anelam perscrutar, pesquisar, entender o plano de salvação. Então, nesse juízo pré-advento, Deus faz 2 coisas. Ele vindica o caráter dos santos, mostrando para os anjos quem realmente aceitou a Cristo e quem não aceitou. E o outro resultado desse juízo, ali em Daniel 7, 26 e 27, é a condenação do poder representado pelo chifre pequeno, que representa Roma papal. Depois, quando Jesus voltar, aí vai ser inaugurada uma segunda fase do juízo, que nós chamamos de juízo milenial, ou seja, que ocorre durante o milênio. Você vê em Apocalipse 20, verso 4, que Deus agora, ele dá autoridade para os salvos fazerem parte desse juízo, ou seja, na primeira fase Deus presta contas para o universo, mostrando para o universo como ele lida com o pecado dos pecadores. Nessa segunda fase, Deus mostra agora para os justos a forma como ele lida com o pecado dos pecadores. Esta fase, de acordo com Apocalipse 20, ocorre durante o milênio e é no céu. E Paulo diz em 1 Coríntios 6, 2 e 3, que nós iremos inclusive julgar os anjos, ou seja, os justos terão como entender o que levou os anjos a caírem, as oportunidades que os anjos caídos tiveram e rejeitaram. Então, Deus coloca agora as cartas na mesa para os justos. Depois dos 1000 anos, diz Apocalipse 20, 7 a 10, há o juízo executivo, diríamos assim, ou seja, os ímpios são jogados com Satanás no lago de fogo, onde são castigados, um mais tempo do que outros, e depois são totalmente aniquilados, como diz Malaquias 4, 1 a 13, Salmo 37, 20. Então perceba, há 3 fases o juízo de Deus ao longo da história. Deus age assim, porque antes de executar os ímpios no lago de fogo, castigando-os e destruindo-os, Deus primeiro não deixa dúvida alguma de que ele procedeu com justiça em relação a cada pecador, sejam seres humanos ou sejam anjos caídos. Então, as 2 primeiras fases do juízo servem a primeira para Deus mostrar para os anjos e seres de outros mundos como ele lida com o pecado dos pecadores. Ele coloca, diríamos assim, as cartas na mesa para eles. Depois, durante o milênio, Deus coloca as cartas na mesa para os justos, para só depois executar os ímpios. E Hebreus 9, 27 e 28, né, que é o texto que o irmão perguntou, a ênfase aqui é na volta de Cristo. Então, se você ler os versos 27 e 28, quando ele fala de juízo, ele fala da volta de Cristo, que é o momento que é comparada também a um juízo. Por quê? Ele já vem dar a recompensa a cada um segundo as suas obras, diz Mateus 16, 27 e Apocalipse 22, 12. Então, se ele vem a dar a cada um segundo as suas obras, o autor aqui já está comparando a volta de Cristo a um juízo, né? Então, olha o contexto. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então aqui o autor está comparando a volta de Cristo a um juízo. E por quê? Leia 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. Ali diz que a volta de Cristo será motivo de alegria para uns e motivo de desespero para outros. Então, é por isso que a volta de Cristo é comparada aqui a um juízo, porque é neste momento que ele dá recompensa para os justos e uma parte já dá punição para os ímpios. Agora, professor, ao mesmo tempo, quando finda a vida,
já está selado, ou seja, você poderá já estar salvo ou perdido, certo? Sim. Porque como a morte é um sono, você vai acordar para a vida eterna ou vai acordar para a perdição eterna. Então, de uma certa forma, sim, quando morremos, o nosso destino já está sacramentado, não é isso? Sim, quando nós morremos, as decisões que fizemos em vida, elas só vão se refletir depois da eternidade. Por isso que a gente fala, a gente prega, Jesus em breve vai voltar e vai voltar de fato. Mas ele pode voltar para mim e para você? Pode voltar hoje. Se quando eu sair daqui, por algum motivo, eu perder a minha vida, já está selado. Quando eu abrir os meus olhos, eu verei Jesus. Ele voltou para mim. Então é importante a gente ter essa certeza de que devemos estar ao lado de Jesus a qualquer momento, a qualquer hora, agora, porque nosso destino pode estar sendo selado agora. Muito bem, para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas pelo SMS, o nosso número é 12 981510101 ou pelas redes sociais. Nós temos aqui o nosso Facebook, que também está transmitindo ao vivo aqui o nosso programa, facebook.com/Na Mira da Verdade. Temos o nosso Instagram, @Na Mira da Verdade, você vai lá, tem um videozinho no feed ali, onde a gente posta de manhã para que você possa participar, fazer a sua pergunta por lá. Muita gente já está mandando a pergunta. E temos também o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá tem um campo onde diz que o programa está ao vivo, você faz ali a sua pergunta e eu recebo também aqui na hora, tá bom? Essa pergunta aqui chegou pelo nosso SMS, a pergunta é do Afrânio, ele é de Mairina, Bahia, e ele diz o seguinte: professor, me explica Marcos capítulo 4, versículos 10 a 12, que dá a entender que Jesus fala para um certo grupo por parábolas para que não entendam, não se convertam e haja perdão para eles. Por favor, explique para a gente isso. Quando a gente lê esse texto aqui, realmente a gente fica se perguntando, poxa vida, será que Jesus estava dificultando a salvação para um certo grupo de pessoas? Olha só o que diz Marcos 4, a partir do verso 10. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre parábolas. Jesus disse a eles: a vocês, Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Senão, eles voltariam para Deus e Deus os perdoaria. Lendo aqui esse trecho, que o próprio Jesus disse, dá a entender de que parece que Jesus estava limitando a salvação a um grupo de pessoas, aqueles que não fazem parte do reino. Como que a gente entende isso, meu amigo? Os evangelhos têm algo muito interessante. Os evangelhos, nós conhecemos chamados evangelhos sinóticos, né, que falam o mesmo assunto, porém de uma forma ampliada. Então, quando você, por exemplo, estuda o texto paralelo, ou seja, outro evangelista, né, o que outro evangelista escreveu sobre o mesmo evento, você já tem uma luz. Então, aqui, a princípio, esse é o tipo de texto, né, que você, para entendê-lo, tem que ler o texto paralelo que mostra o mesmo tema. E aí o outro evangelista, ele vai ampliar um pouco mais. Marcos aqui foi mais sintético. E aí, quando você estuda Mateus 13, você vê que Mateus, ele amplia com algumas informações a mais este episódio, né, em que Cristo aqui está explicando a parábola do semeador, e aí você compreende o que o autor inspirado quer dizer quando afirma que Deus fala por parábolas, Cristo falava por parábolas, para que alguns não entendessem e não viessem a se arrepender. Quando você vai para Mateus 13, que fala do mesmo evento, né, Mateus ele amplia. Aqui você pode ler, por exemplo, vamos ler a partir do versículo 13 de Mateus, até o versículo 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem.
de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Olha, interessante, aqui Mateus vai explicar agora que isso que Cristo disse, lá tanto em Marcos quanto em Mateus aqui, é uma citação de Isaías, Isaías 6, 9 e 10. E aí diz assim, ó, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Agora o verso 15 explica o porquê. Aí você vai ver que a culpa não é de Deus, não é por Cristo falar em parábolas. Veja, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Você percebeu? Marcos ele foi mais sintético. E aí dá a entender que realmente parece que Cristo contava parábolas que não era para salvar todo mundo. Só que o texto paralelo de Mateus complementa o assunto. Ele nos dá duas explicações. Primeiro, que Cristo está citando Isaías, ali 6, versos 9 e 10. E segundo, o problema não estava nas parábolas. Não eram as parábolas quem dificultava o entendimento das pessoas. O que dificultava o entendimento das pessoas para não serem salvas era a dureza do coração delas. E Mateus 13, 15 diz, o coração desse povo está endurecido, ó, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. E em Marcos 4, você também tem uma informação mais adiante, mesmo que não seja uma informação tão clara quanto a de Mateus, aqui no versículo 33, né, diz assim, e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Ou seja, ele falava por parábolas, não com o intuito de não salvar as pessoas. É o contrário, ele falava com parábolas, de acordo com a capacidade dos ouvintes, para que eles entendessem melhor a verdade de Deus. Agora, o problema não estava na parábola, estava no coração endurecido do povo, que quando ouvia as parábolas, por mais claras que fossem, eles não aceitavam. Então você só entende Marcos 4, 10 em diante, lendo o texto paralelo de Mateus 13, 12 a 15. E aí você tem a explicação ampla do assunto. Muito bem, professor. A gente está vendo aí uma explicação de um texto que traz algum tipo de dúvida, né? A pergunta que chegou aqui pelo nosso Instagram, do Samuel Andrade, ele diz o seguinte, professor. Ele é de Curitiba, a dúvida dele é a seguinte: qual a melhor maneira de usar a hermenêutica nos estudos bíblicos? Pois conheço pessoas, inclusive de outras denominações, que usam sempre a hermenêutica para defender a sua tese de que tal texto não é exatamente aquilo, ou seja, o texto bíblico às vezes é muito claro em explicar o contexto, mas eles afirmam usando a hermenêutica que aquela palavra não significa aquilo. Então, como que uma pessoa pode conseguir entender as Escrituras? Será que na época de Jesus era tão complicado assim compreender as Escrituras? Adoro o programa. Deus abençoe. Primeiro, a gente tem que explicar para o nosso telespectador o que é hermenêutica. E o que ele perguntou aqui, será que nem tudo que está escrito na Bíblia realmente está querendo dizer aquilo? Essa é a questão. A hermenêutica é a ciência responsável pela interpretação do texto. Então, é uma disciplina, você estuda na faculdade de teologia ou no mestrado e também no doutorado, você estuda sobre hermenêutica. E a hermenêutica, essa ciência responsável pela interpretação do texto, ela tem regras, né, básicas, extraídas da própria Bíblia, né, e também, obviamente, das análises de eruditos. Então, existem umas regras básicas e realmente, quando você aplica umas regras básicas da hermenêutica, você percebe que realmente um texto que você achava que dizia uma coisa, ele não diz. Por quê? Porque nós muitas vezes lemos a Bíblia de qualquer jeito ou vamos à Bíblia com os nossos pressupostos pessoais. Para resolver esse problema, pelo menos em boa parte, nós temos que adotar um princípio elementar dessa ciência da hermenêutica. Todo intérprete da Bíblia deve buscar entender
o propósito original do autor inspirado. Então, antes de eu interpretar um texto, eu deveria fazer algumas perguntas para esse texto. Quem escreveu o texto? Para quem escreveu? Por que escreveu? Como escreveu? Como que o leitor original entendeu aquele texto? Então, essas são algumas perguntas importantes. Quando você faz essas perguntas e você vai para o texto bíblico, com essas perguntas em mente, entre outras, você já consegue extrair aquilo que o autor inspirado quis dizer. Por exemplo, se você for ler João capítulo 5, tá? Um verso que é muito usado, João 5,39 diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, tradicionalmente nós usamos esse texto para dizer que devemos estudar a Bíblia. E realmente devemos estudar a Bíblia. Só que se você usar a hermenêutica, ou seja, qual era o propósito do autor de Cristo ao dizer aquilo? Quando eu não leio esse verso isolado e leio o verso 40, eu percebo que Cristo ali, ele não está incentivando necessariamente o estudo da Bíblia. Então eu leio um pouquinho do contexto e vejo assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, olha o verso 40, contudo, ou porém, entretanto, não quereis vir a mim para terdes vida eterna. Você percebeu? Cristo ali não está incentivando ali naquele contexto a estudar a Bíblia. Ele está dizendo o seguinte: é possível vocês estudarem a Bíblia e não terem a salvação porque vocês não estão me encontrando na Bíblia. Ele está falando isso para os líderes religiosos. Você pode ser um grande estudioso da Bíblia, mas se você não encontra o Messias, a Cristo, então o estudo bíblico não tem valor. Então você percebeu? É assim que nós trabalhamos, usamos a hermenêutica assim. Tentar entender o pensamento original do autor dentro do seu contexto. Às vezes você não vai adiantar você ler alguns versos antes e depois. Você vai ter que ler o capítulo inteiro, mais de um capítulo, o livro inteiro. Tá? Então eu recomendo que você leia algum livro sobre hermenêutica. E eu vou lhe indicar 2 aqui agora. 2 livros, tem muitos outros, que você pode adquirir para você aprender essas regras básicas de interpretação do texto. Te advirto, nenhum desses livros é perfeito, né? Todo autor, por mais que ele se esforce, ele vai colocar os seus pressupostos ali. Mas, no geral, esses livros são muito bons, tá? São 2 livros que eu recomendo, da editora Vida Nova, tá? É o livro A Espiral Hermenêutica, um livraço, e tem um outro que é Entendes o que lês? Eu estou só na dúvida se é a editora Vida Nova ou da Mundo Cristão, esse segundo. Mas esses 2 livros, de uma dessas editoras, são livros muito bons que vão lhe ajudar você a ir para a Bíblia com o pensamento correto. Se o cara vai para a Bíblia, não, eu vou para a Bíblia buscar defesa para as minhas ideias, não é a postura correta. Tem que ter humildade, não. Eu tenho as minhas ideias, mas eu vou até a Bíblia para ver o que Deus tem a me dizer, se ele confirma as minhas ideias ou se ele as corrige. Então essa é a postura que nós devemos pedir que o Espírito Santo nos dê ao estudarmos o texto bíblico. Muito bem, professor. Falando do Espírito Santo, o Fagner Dias, ele quer saber o seguinte: me esclareça uma dúvida. Jesus, antes de morrer, disse que ele iria embora, mas mandaria outro Consolador. Se ele ainda ia mandar outro Consolador, como o povo da época arrependia-se de seus pecados sem o Espírito Santo? A questão é a seguinte: antes da cruz ou antes da ascensão de Jesus Cristo, o Espírito Santo não estava na terra, professor? Como é que funcionava a questão da conversão, de aceitar a verdade bíblica, se a gente sabe que hoje quem faz isso é o Espírito Santo por nós? O Espírito Santo, amigo telespectador e ouvinte, ele sempre esteve atuando no ser humano, né? O que acontece em João 14,16, quando Cristo disse que enviaria o Consolador para estar para sempre convosco, ali é um outro contexto. Ele está dizendo que com a ascensão dele,
o Espírito Santo viria definitivamente para ficar aqui como um substituto de Cristo. Agora, isso não significa que o Espírito Santo já não atuasse antes na vida das pessoas. Vou lhe dar vários exemplos. Por exemplo, em Gênesis 6, aqui é dito no verso 3, por exemplo, então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal e os seus dias serão 120 anos. Ou seja, aqui é o Espírito atuando no dilúvio. Você vai para todo o Antigo Testamento, você vê o Espírito Santo atuando por meio de profetas, atuando na conversão do povo. Você vê na oração de Davi, muito antes de Cristo, Davi no Salmo 51, no versículo 11 diz assim, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então o Espírito Santo sempre atuou, senão nenhum pecador teria se convertido. O que acontece é que com a subida de Cristo, ele veio morar definitivamente aqui, além de continuar já atuando no ser humano. E agora ele também derrama dons espirituais. Muito bem, professor, muito bem. O nosso tempo está correndo com a gente aqui. Eu tenho alguns segundinhos, mas eu queria aproveitar e oferecer para você aqui o nosso curso bíblico gratuito, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter aí essa revista, que é um curso com 16 lições, você pode entrar no nosso blog. Lá no nosso blog tem um espaço com a imagem dessa revista, você clica lá e vai ser direcionado para fazer o seu pedido. novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver lá a revista, você clica na revista e vai fazer o seu cadastro para que ela chegue na sua casa sem você pagar nada. É um presente nosso para você. Ou então liga para a gente agora no horário comercial. No horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121 é o nosso número. Você liga, faça o seu cadastro e peça o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim do programa Na Mira da Verdade, tá bom? A gente tem que ir para o intervalo. Tem muita pergunta boa aqui. Você do Facebook, Instagram, SMS, blog, faça sua pergunta, manda pra gente, a gente volta já. Olá, já estamos ao vivo, esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Muito obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja aí, nosso abraço carinhoso. A qual denominação religiosa você pertence, obrigado por você estar aqui. Esse é um programa onde todos nós aprendemos. Não estamos aqui defendendo uma doutrina, o que estamos aqui fazendo é estudando a Bíblia, não importa a qual denominação você pertença. Deus tem os seus queridos, tem os seus escolhidos em todos os lugares. E é muito bom ter a sua companhia aqui. É muito bom você, meu irmão, da Igreja da Assembleia de Deus, da Igreja Católica, da Igreja Presbiteriana, Batista, Metodista, você das igrejas pentecostais, das mais diversas denominações pentecostais que nós temos no nosso país. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você, meu irmão espírita, você que é ateu, que acompanha aqui o nosso programa, meu irmão, esse é um programa onde a gente está aprendendo a palavra de Deus. Se você realmente desconfia dessas verdades que estão aqui, fica um pouquinho aqui com a gente. Você vai ver o que a gente está falando aqui não é nada incoerente, sim coerente. E Deus deixou esse livro sagrado para que a gente pudesse viver melhor aqui. Porque se a gente conseguir fazer a vontade dele, com certeza a gente vai viver em paz. Para você participar do programa, você pode mandar para a gente as suas perguntas pelo nosso SMS. O número é 12 98151 0101. Você pode participar também pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade, e também tem o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Não perca tempo não, mande a sua pergunta para a gente, como por exemplo essa aqui, que chegou pelo nosso SMS. Quem mandou a pergunta foi a Giane. Ela é de Mata Verde, Minas Gerais, ela é assembleiana, ama a Novo Tempo, tem aprendido muito com a gente, ela diz aqui, tem aprendido muito com vocês. E a minha pergunta é a seguinte: vi uma vez um pastor adventista
dizendo que se uma pessoa se batiza na igreja e ela acaba se desviando, mas se arrepende e volta, ela tem que se batizar novamente. Eu gostaria de saber onde encontram base bíblica para isso, já que aprendi que o batismo é uma vez só. Adoro vocês, parabéns pelo programa. Muito obrigado, Jeane, pela sua pergunta, pela sua sinceridade e obrigado pelo carinho que tem aqui pelo programa Na Mira da Verdade. Professor Leandro Quadros, existe alguma base bíblica para o rebatismo? E outra coisa, se eu me batizei, saí da igreja, mas voltei, eu tenho que me rebatizar? Como é que é? Jeane, obrigado por sua pergunta. Eu vou ler aqui para você Efésios 4:5, né? Que diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Na verdade, quando o texto bíblico fala que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, não é no sentido quantitativo, mas qualitativo. O que Paulo quer dizer aqui? Que há um Senhor verdadeiro, né? Há uma fé verdadeira, nem todos os caminhos conduzem a Deus, né? E há um batismo verdadeiro, né? Que é, obviamente, o batismo por imersão. Então, esse texto, ele fala no sentido qualitativo e não quantitativo. Outro aspecto, a Bíblia não manda rebatizar e também não o proíbe. É como se a Bíblia ficasse em silêncio em relação ao assunto. Nós temos uma evidência de um novo batismo nas águas ali em Atos 19, 1-6. Você vê que naquele contexto, 12 discípulos, eles já haviam sido batizados no batismo de João, que é o batismo nas águas, só que eles não tinham ainda um pleno conhecimento das verdades bíblicas e eles não tinham uma ligação ainda plena com a igreja. Então Paulo os batiza, eles recebem o Espírito Santo, eles são confirmados, não é, no Evangelho. É uma evidência, mas também não é um mandamento para rebatizar e também não é uma proibição. Sendo que a Bíblia é neutra, né, a Bíblia não manda e também não o proíbe, nós, como adventistas, entendemos que, logicamente, o rebatismo é importante em alguns casos. Eu vou lhe dar um exemplo que é este que você mencionou. Nós vemos o batismo ele marca a entrada do crente no corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios, vou ler aqui para você, 1 Coríntios 12:13. Diz assim: pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, o batismo, ele marca a entrada do crente no corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Nós entendemos que o batismo é uma espécie de um matrimônio espiritual com Cristo. Você, quando se batiza, você diz um sim para Jesus, não é? E você passa a pertencer a Ele. Agora, quando a pessoa sai da igreja, abandona a igreja e entra num caminho de apostasia, recomenda-se que a pessoa, já que publicamente ela desfez a sua relação com Cristo, recomenda-se que publicamente ela refaça essa relação com Cristo por meio de um novo batismo. Então nós cremos que isso é importante, tanto para ela se sentir motivada, né, quanto para a igreja ver que realmente há um sinal visível de arrependimento. Agora, nós temos uma posição mais ampla sobre rebatismo, obviamente, que você pode ler no livro Evangelismo, de Ellen White, ali a partir da página, acho que 373, ali em diante. Ela menciona outros casos, né, em que são recomendados, e ela também menciona que recomenda que não se banalize o batismo. Por exemplo, tem irmãos evangélicos que estudam a Bíblia mais a fundo e decidem, por exemplo, congregar conosco. Ellen White é muito clara em dizer que esses irmãos não são obrigados a se batizar novamente.
a não ser que o Espírito Santo toque no coração dele e diga, olha, eu quero que você refaça o seu compromisso com Cristo. Mas boa parte dos irmãos faz apenas uma profissão de fé, porque o batismo deles foi válido, óbvio, não importa a igreja onde a pessoa estava, se ela expressou fé em Jesus e foi batizada nele, ela viveu de acordo com a luz que ela teve, o batismo é totalmente válido, é por imersão, isso que importa, tá? Então, eu estou lhe dizendo isso para você continuar avaliando, se aprofundando nesse assunto, e até para você ver, quando alguns dizem na internet assim, ao adventista, diz que o batismo dos evangélicos não é válido. Quem diz isso é um mentiroso, ele não está dizendo a verdade, né? Jamais nós diríamos uma barbaridade dessa. Muito bem, professor, muito bem. Muita gente aqui acompanhando a gente pelo Facebook. Um abraço carinhoso a você que está nos acompanhando pelo Facebook. Estamos transmitindo ao vivo aqui pelo Facebook também. E tem uma pergunta que veio da Angola. Deixa eu ver se tem um nome aqui. Foi o Viega Fofuna. É assim que está o nome dele no Facebook. A pergunta dele é a seguinte. Em Gênesis 2, versos 16 e 17, professor, o Senhor Deus ordenou ao homem que comesse livremente de qualquer árvore do jardim, mas não que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comesse, certamente morreria. Em Gênesis 3, verso 4, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. No verso 6 e 7, eles comeram e não morreram. E em Gênesis 5, Adão teve filhos e viveu mais de 930 anos. Então, o que morreu em Adão no dia que comeu o fruto proibido? Professor, era claro que se comesse eles morreriam, só que eles não morreram ali na hora. Alguma coisa morreu ou esse morrer estava relacionado com a perda da eternidade? Aqui é o seguinte, Deus não quer dizer no verso 17 de Gênesis 2 que eles morreriam no mesmo instante. Deus quer dizer realmente que a partir do momento em que eles comessem, eles se tornariam mortais, né? E, obviamente, não podemos ignorar que a partir daquele momento em que eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal e se afastam de Deus, eles se tornaram mortais e, de certa forma, já morreram espiritualmente, né? Depois, a morte física seria um processo natural da degradação de eles estarem afastados de Deus. Então, o objetivo, amigo telespectador, aqui não é dizer que eles morriam no exato dia, mas que no exato dia em que comessem do fruto, eles se tornariam mortais. Então, era esse o propósito do texto. Deus não quis, né, dizer que naquele exato dia eles teriam que morrer, não é isso que a Bíblia ensina. Muito bem, professor, muito bem. Eu tenho uma perguntinha aqui que chegou do nosso SMS. Quem mandou foi o Oziel, lá de Tatuí. Opa, um abraço aí ao nosso povo de Tatuí que acompanha a programação do programa Na Mira da Verdade, a TV Novo Tempo. Meu sogro e minha sogra moram aí nessa cidade, tenho ido algumas vezes aí. O Gelson e a Jacira, um abraço a vocês aí que acompanham o nosso programa, meu sogro e minha sogra, um abraço carinhoso, um beijo para vocês. Bom, o Oziel de Tatuí quer saber o seguinte: professor, quando nós morremos, já vamos para o céu ou o inferno? Vamos fazer uma breve análise desse assunto que é amplo e ao mesmo tempo é muito importante. Veja, a Bíblia, amigo telespectador e ouvinte, ela apresenta uma visão da natureza humana totalmente diferente da visão adotada por muitos cristãos sinceros. Muitos cristãos sinceros pensam que a Bíblia divide a natureza humana, né, em 2 ou em 3. Alguns creem que a Bíblia divide a natureza humana em corpo e alma, outros creem que a Bíblia divide o ser humano em corpo, alma e espírito. Mas, na verdade, se você estudar a Bíblia e se aprofundar em alguns aspectos da teologia, você vai perceber que cada vez mais eruditos, protestantes e católicos estão voltando para a compreensão bíblica.
A compreensão bíblica da natureza humana não é dualística, ou seja, dividir o ser humano em dois, como os gregos o faziam. A compreensão bíblica é holística. A palavra holismo vem do grego holos, que significa integral. A Bíblia mostra que o ser humano é um todo inseparável e que todos os aspectos do ser fazem parte do processo de santificação e de restauração. Então, por exemplo, quando você lê 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, que alguns pensam que Paulo está dividindo o ser humano em corpo, alma e espírito, na verdade ele não está fazendo uma divisão, ele está só mencionando 3 aspectos do mesmo ser, aspectos que precisam ser trabalhados em conjunto para que a pessoa esteja preparada para a volta de Cristo. Esse é o contexto. Basta ler o verso 24. Considerando que a visão bíblica é holística, ou seja, integral, só existe vida no corpo, não existe vida fora do corpo. Só existe consciência no corpo, não existe consciência fora do corpo. Você precisa, por exemplo, ler 1 Coríntios 15. Ali menciona-se que os justos voltarão à vida num corpo espiritual que corresponde ao corpo transformado, mas é um corpo. Então, não existe vida fora do corpo, de acordo com o texto bíblico. E um outro detalhe importante a considerar é que enquanto não houver a ressurreição e Deus reunir corpo, espírito, que é o fôlego de vida, não é? Enquanto Deus não reunir esses elementos, a pessoa se encontra num estado de inconsciência aguardando a volta de Cristo. E a Bíblia usa a metáfora do sono, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para mostrar que os mortos se encontram num estado de inconsciência e de inatividade. E eu vou mostrar alguns textos para você que apresentam essa metáfora do sono. O primeiro, Jeremias 51, 39. Estando eles esganados, preparar-lhe-eis um banquete, embriagá-los-ei para que se regozijem e durmam sono eterno e não acordem, diz o Senhor. E no verso 57 repete-se a mesma coisa, ou seja, o castigo de Babilônia traria para esses ímpios babilônicos um sono eterno. Então a Bíblia compara aqui a morte a um sono. Outro texto interessante, Daniel, capítulo 12. E alguns alegam, mas isso se refere ao corpo. Isso não existe. Se refere ao ser como um todo, porque a Bíblia não faz separação. Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha e horror eterno. Você percebe? Diz primeiro que eles estão no pó da terra e o quê? Dormindo. Então não estão no céu e nem no inferno, até porque o juízo é algo futuro. O juízo, a terceira fase do juízo é algo futuro, então é depois que Deus vai definir, não é? Quem irá e quem não irá para o céu. E aqui no versículo Daniel 12, 13, olha o que Deus fala para Daniel. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Veja, Daniel não foi prometido que ele iria para o céu logo após a morte, mas que depois que ele descansasse, no fim dos dias, ou seja, quando Cristo voltasse, ele voltaria à vida. E não é só o Antigo Testamento que usa a metáfora do sono para se referir à morte. No Novo Testamento também usa-se a mesma metáfora. Ou seja, os autores bíblicos não tiveram o que alguns críticos dizem assim, eles tiveram uma revelação progressiva e aí eles passaram agora a crer na consciência após a morte. Isso não existe.
Os autores bíblicos inspirados tinham como base o Antigo Testamento, né? E a mesma visão holística da natureza humana. Então, em João 11, 11 a 14, Cristo compara a morte a um sono. Não vou ler esse texto agora. E Paulo faz a mesma coisa. Em outros textos, eu vou ler apenas mais um, 1 Coríntios 15, verso 20, ó. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Verso 23. Cada um, porém, sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então a Bíblia usa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a metáfora do sono. 1 Tessalonicenses 4,13 também, para mostrar que a morte é um estado de inconsciência até a segunda vinda de Cristo. Então, amigo ouvinte e telespectador, aprofunde cada vez mais esse assunto, né? Peça o estudo bíblico grátis que o programa oferece. Você vai ver que está diferente a crença bíblica do que aquilo que você aprendeu na sua igreja, mas faz parte do crescimento. Eu um dia também acreditei na imortalidade da alma, mas depois que eu estudei a Bíblia, Deus me ajudou, percebi que não era assim. Então, o importante é estarmos abertos ao conhecimento, né? Estando aberto ao conhecimento, Deus vai nos ensinar aquilo que precisamos aprender. Muito bem, professor, muito bem. Agora aqui pelo Instagram, o Cláudio Macedo mandou a seguinte pergunta para a gente. Segundo o judaísmo, o Messias esperado deve vir da linhagem davídica, dentre outros requisitos dados pela Torá. Logo, como reconhecer em Jesus essa linhagem se a paternidade do mesmo é divina? Se José era o pai de adoção, onde encontramos a genealogia davídica em Cristo? Obrigado, espero que seja pescada essa pergunta e esse questionamento. Obrigado, Cláudio, pelo seu questionamento aqui. Professor, realmente o Messias, ele deve vir da linhagem de Davi. E a gente aparentemente percebe que Maria não era da linhagem de Davi, José parece que era. Como é que fica então? Porque José não era o pai biológico do nosso Deus, o Senhor Jesus. Como é que fica isso? Veja, não necessariamente Cristo teria que ser filho, amigo telespectador, biológico de José para ser descendente de Davi. No contexto judaico, se ele era criado por José, ele pertencia à família de José, ele era filho, sim, de Davi. Os autores judeus que escreveram o Novo Testamento, né, eles interpretaram o Cristo encarnado como sendo descendente de Davi, né? Porque, primeiro, Isaías 9,6 mostra que esse Messias seria divino. Diz assim, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sendo um ser divino, eles já sabiam que ele não podia ser um filho biológico dele. Então alguma coisa aconteceria. E aí eles foram entendendo com o passar do tempo, por Cristo ter sido criado por José, legalmente ele é filho de José. Por exemplo, tem aquele ditado, né? Pai não é aquele, pai é aquele que cria. Então muitas crianças, quando são adotadas, estou usando um exemplo da nossa realidade, elas são filhas não biológicas, mas têm o mesmo sobrenome, têm a mesma descendência, porque a criança passou a ter direitos, né? Os mesmos direitos que a pessoa que a adotou tem. Então Cristo legalmente era filho de José. Agora, o Messias, a Bíblia não diz que ele tinha que ser um descendente, diríamos assim, se ele fosse um descendente totalmente humano, aí sim, aí a Bíblia estaria em contradição, mas a Bíblia não diz isso. Ele seria descendente de Davi, mas da linhagem davídica. Ele teria um reinado superior, sem falar que o Messias seria o quê? Divino humano. Então, não vemos nenhuma contradição, até porque os autores do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, João, eles entenderam que Cristo era, assim, descendente de Davi, sendo um ser divino humano.
Muito bem, professor. Mais uma aqui do Instagram. Muita gente participando com a gente pelo Instagram. Obrigado pela sua participação. Muita gente pelo Facebook também. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está acompanhando a gente aí. Mande as suas perguntas aonde você achar melhor aqui. Eu vou pescando de um lado do outro e a gente vai colocando as perguntas. O Silvailde Costa, ele quer saber o seguinte. Como descobrimos nossos dons proféticos? Eu sei que sou um profeta e nenhum dom faltará ao povo de Deus nessa época do fim. A minha pergunta é sobre os irmãos que profetizam agora. Exemplo, pastora Ana Paula, que admiro muito. Só que eu penso que esses dons serão dados ao povo de Deus na colheita em que o anjo de Deus vai selar os escolhidos. A pergunta deles, professor, essa questão de profetizar, qualquer um de nós poderemos profetizar, já estamos profetizando. Como é que fica esse dom de profecia, professor? Veja, querido irmão, eu não posso avaliar a referida pastora que o irmão citou, porque eu não a conheço, né? E nós não podemos fazer uma avaliação dessas da pessoa em si, né? Agora, sobre os dons espirituais, a Bíblia não promete que os dons espirituais estariam disponíveis para nós apenas no tempo da colheita, né? A Bíblia não promete isso. Na verdade, você percebe que no texto bíblico os dons espirituais são prometidos até o momento em que Cristo voltar. Enquanto existirem pessoas para serem convertidas, enquanto existir cristãos que necessitem de crescimento e desenvolvimento espiritual, os dons espirituais estarão em vigor. Paulo diz, por exemplo, em 1 Coríntios 12, a partir do verso 4, o seguinte, ó. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ele não está colocando assim, ó, algo para o futuro, né? Os dons serão diversos, ou seja, vai ser só para a colheita? Não, os dons são diversos, no presente. E também há diversidade nos espíritos, mas o Senhor é o mesmo. Verso 7, a manifestação do Espírito é concedida, não será concedida no futuro, é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza, não realizará, realiza no presente todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, os dons espirituais estão em vigor hoje. Óbvio que Deus usará. Ele pode usar em determinadas épocas da história mais alguns dons do que outros. Por exemplo, no fim dos tempos, diz Atos 2, 17 e 18, o dom que Deus vai mais utilizar, entre outros, será o dom de profecia. O dom de línguas, Deus não aboliu, obviamente, mas temos que ter cuidado com algumas manifestações aí que não são, na verdade, o dom de línguas bíblico. Mas o dom mais usado nos últimos tempos, de acordo com Atos 2, 17 e 18, será o dom profético. Então, resumidamente, é isso que a Bíblia ensina sobre a existência e vigor hoje dos dons espirituais. Muito bem, professor, com essa nós terminamos mais um programa Na Mira da Verdade, agradecendo a você que participou, que fez o programa acontecer, mandando as suas perguntas pelos diversos canais. Obrigado, professor, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, Tito, Deus guie a sua vida, amigo telespectador e ouvinte, e lembre-se que nesse programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você sabe, as suas perguntas, os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.